Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos às nossas aulas virtuais de biologia celular. Eu realmente espero que todos estejam bem em tempos de pandemia e que essa fase passe logo e que todos nós fiquemos bem. Nós, professores e coordenadores, estamos nos esforçando e nos empenhando para gerar o máximo de conteúdo compatível com as nossas atividades presenciais, para que o andamento do curso se dê de forma natural e tranquila e que vocês tenham o mínimo de perdas possíveis nessa fase que nós esperamos que passe logo. Essa nossa videoaula é dividida em 4 módulos de 15 minutos. E ao final de cada módulo terá um questionário disponível no eDisciplinas. Eu peço que vocês respondam esse questionário antes de dar início ao próximo bloco. O tópico dessa aula são os componentes químicos celulares: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Devido ao fato de que a química é central para toda a biologia, esta aula revisa a química das células vivas. Serão vistas as moléculas que formam a célula e também examinadas as suas estruturas, formas e propriedades químicas. Essas moléculas determinam o tamanho, a estrutura e as funções das células vivas. Entendendo como elas interagem, veremos como as células podem sobreviver, crescer e se reproduzir. Portanto, para entender os organismos vivos, é fundamental que se conheça como são formadas as ligações químicas que mantêm os átomos unidos, formando moléculas. Então, o que é a vida? A vida é um sistema altamente regulado de síntese e manutenção de moléculas. Por sua vez, as moléculas são formadas por átomos unidos por ligações químicas. As células são constituídas por vários tipos de biomoléculas com funções específicas que interagem entre si. Os organismos vivos, sejam eles do reino Monera, como as bactérias e cianobactérias, ou pertencentes ao reino protista, como algas e protozoários, e até mesmo os fungos, plantas e animais, utilizam os mesmos tipos de moléculas para assegurar o seu metabolismo. Mas cada espécie possui um conjunto específico de ácidos nucleicos e proteínas responsáveis pela sua identidade. Cada átomo tem em sua região central um núcleo denso e com carga positiva que é rodeado a uma certa distância por uma nuvem de elétrons carregados negativamente, os quais são mantidos nessa nuvem ao redor do núcleo por atração eletrostática. Por sua vez, o núcleo dos átomos é constituído por 2 tipos de partículas subatômicas: prótons, que são carregados positivamente, e nêutrons, que são eletricamente neutros. Existem cerca de 90 elementos químicos que ocorrem naturalmente, cada um deles diferindo dos demais pelo número de prótons e elétrons de seus átomos. Os organismos vivos, entretanto, são formados apenas por um pequeno e selecionado grupo de elementos, mas somente 4 deles, o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, perfazem 96% do peso dos organismos vivos. Para entender como os átomos se ligam entre si para formar moléculas que compõem os organismos vivos, deve-se prestar atenção especial aos seus elétrons. Nos tecidos vivos, apenas os elétrons dos átomos sofrem rearranjos.
Eles formam a parte externa dos átomos e especificam as regras da química segundo as quais os átomos se combinam, formando moléculas. Há um limite específico do número de elétrons que pode ser acomodado em cada camada eletrônica. Aqueles elétrons que, em média, estão mais próximos do núcleo positivo são atraídos mais fortemente pelo núcleo e então ocupam a região mais interna e estão ligados à camada eletrônica com maior afinidade. Essa camada pode ter no máximo 2 elétrons. A segunda camada está mais afastada do núcleo e pode abrigar até 8 elétrons. A terceira camada também pode conter até 8 elétrons, que estão ligados com afinidade menor. A quarta e quinta camada pode conter 18 elétrons cada uma. No entanto, a presença de átomos com mais de 4 camadas é muito rara nas moléculas biológicas. O arranjo eletrônico de um átomo é mais estável quando todos os seus elétrons estiverem em um estado no qual possam se ligar com maior afinidade possível, isto é, quando ocupam as camadas mais internas, próximas ao núcleo. Átomos cuja camada mais externa estejam completamente preenchida por elétrons são particularmente estáveis e, portanto, quimicamente inertes. São exemplos o hélio, que possui 2 elétrons, o neônio, que possui 2 elétrons na primeira camada e 8 elétrons na segunda camada, e o argônio, que possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e na terceira camada. Esses 3 elementos são gases inertes. De maneira oposta, o hidrogênio, que possui apenas 1 elétron e, consequentemente, apenas meia camada externa preenchida, é extremamente reativo. Todos os átomos presentes nos seres vivos possuem a camada mais externa preenchida incompletamente e, portanto, são capazes de reagir com algum outro átomo para formarem moléculas. São eles o hidrogênio, com apenas 1 elétron na camada eletrônica, o carbono, com 4 elétrons na segunda camada eletrônica, o nitrogênio, com 5 elétrons na segunda camada eletrônica, o oxigênio, com 6 elétrons na segunda camada eletrônica, o sódio, com 1 elétron na terceira camada eletrônica, o magnésio, com 2 elétrons na terceira camada eletrônica, fósforo, com 5 elétrons na terceira camada eletrônica, além do enxofre, com 6 elétrons na terceira camada eletrônica, cloro, com 7 elétrons na terceira camada eletrônica, potássio, com 1 elétron na quarta camada eletrônica e, finalmente, o cálcio, com 2 elétrons na quarta camada eletrônica. Uma vez que cada camada eletrônica preenchida incompletamente é menos estável do que uma que esteja completamente preenchida, os átomos com a camada mais externa incompleta têm uma forte tendência a interagir com outros átomos, de modo que cada um ganhe ou perca elétrons para completarem as suas respectivas camadas mais externas. Essa troca de elétrons pode ocorrer tanto por transferência de elétrons de um átomo a outro, quanto pelo compartilhamento de elétrons entre 2 átomos. Essas 2 estratégias levam a 2 tipos de ligações químicas entre os átomos. Quando os elétrons são doados de um átomo para outro, ocorre a formação de uma ligação iônica. Quando 2 átomos compartilham o mesmo par de elétrons, há a formação de uma ligação covalente. O átomo de hidrogênio, que precisa de somente mais um elétron para completar sua camada única, geralmente adquire esse elétron por compartilhamento. Com isso, ele forma uma ligação covalente com algum outro átomo. Nas células vivas, os outros elementos mais comuns
são carbono, nitrogênio e oxigênio, que possuem a camada incompleta, sendo a segunda camada. Fósforo e enxofre, que possuem a terceira camada incompleta. Desse modo, eles compartilham elétrons para completarem a camada externa com 8 elétrons, formando assim várias ligações covalentes. A água perfaz cerca de 70% do peso de uma célula, e a maioria das reações intracelulares ocorre em ambiente aquoso. Nas moléculas de água, os dois átomos de hidrogênio, representado pelas esferas brancas, se ligam ao átomo de oxigênio, esfera vermelha, por ligações covalentes. As duas ligações hidrogênio-oxigênio são altamente polares, porque o oxigênio atrai fortemente os elétrons e o hidrogênio os atrai fracamente. Consequentemente, há uma distribuição de elétrons não equitativa, com predominância de carga positiva nos dois átomos de hidrogênio e de carga negativa no átomo de oxigênio. Quando, em uma molécula de água, uma região carregada positivamente, ou seja, um dos átomos de hidrogênio, se aproxima de uma região carregada negativamente, que será o átomo de oxigênio, de uma segunda molécula de água, a atração elétrica entre elas estabelece uma ligação fraca, denominada ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio não se limitam à água. Geralmente, há a formação de uma ligação de hidrogênio quando um átomo de hidrogênio carregado positivamente, unido a uma molécula por ligação covalente polar, fica próximo a um outro átomo de carga negativa, normalmente o oxigênio ou nitrogênio, pertencente a outra molécula. As ligações de hidrogênio podem ocorrer também entre partes diferentes de uma mesma molécula grande e geralmente ajudam essa molécula a se enovelar em uma conformação específica, como no caso das proteínas. Moléculas como os álcoois, que possuem ligações covalentes polares e não podem formar ligações de hidrogênio com a água, se misturam facilmente com a água. Igualmente, moléculas que possuem cargas negativas e positivas, ou seja, íons, se dissolvem facilmente na água. Essas moléculas são denominadas hidrofílicas, para indicar que são moléculas que gostam de água. Uma porção muito grande das moléculas presentes no ambiente aquoso das células, incluindo os açúcares, como os polissacarídeos, o DNA, o RNA e a maioria das proteínas, pertencem a essa categoria. Moléculas hidrofóbicas, ou seja, moléculas que não gostam de água, não são carregadas e formam poucas ligações ou nenhuma ligação de hidrogênio, portanto, não se dissolvem em água. Os hidrocarbonetos são importantes constituintes hidrofóbicos das células. Nas moléculas, os átomos de hidrogênio são unidos covalentemente a átomos de carbono por meio de ligações não polares. Uma vez que os átomos de hidrogênio praticamente não possuem qualquer carga positiva, não podem formar ligações de hidrogênio efetivas com outras moléculas. Isso torna os hidrocarbonetos completamente hidrofóbicos, propriedade que é aproveitada pelas células. As membranas das células são formadas principalmente por moléculas de lipídios, que possuem longas caudas hidrocarbonadas. Como os lipídios não se dissolvem em água, podem formar uma membrana fina, que serve de barreira para manter o interior aquoso das células, separado do ambiente aquoso circundante. Os polissacarídeos, proteínas, RNA, DNA e fosfolipídios compõem as macromoléculas que constituem as células. A água é a molécula da vida. É o principal componente da célula,
representando 70% do peso celular. Apresenta características únicas. É uma molécula simétrica, formando um ângulo de 104 graus e meio entre os átomos. É uma molécula polar, possui o oxigênio que está carregado negativamente, enquanto que o hidrogênio está carregado positivamente. A água é considerado solvente universal. Cada molécula de água pode formar ligações de hidrogênio por meio dos seus dois átomos de hidrogênio com duas outras moléculas de água, formando assim uma rede na qual as ligações de hidrogênio estão sendo continuamente rompidas e formadas. Em virtude dessa rede de ligações, a água a temperatura ambiente é um líquido com alto ponto de ebulição e alta tensão superficial.